E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje vai ser sobre óptica, os princípios da óptica geométrica. E preste bastante atenção. O termo óptica, ele se escreve com P, porque nós vamos trabalhar com fenômenos visuais, ok? Se fosse óptica sem o P, ou seja, ótica, seria referente à audição. Você sabia disso? Então nós vamos estudar óptica com P. Então nós vamos estudar agora óptica geométrica. Então vamos juntos. Nós vamos dar início aqui sobre a natureza da luz. No século XVII, existiam duas correntes de pensamento sobre a luz, como ela se comportava, certo? Alguns acreditavam que a luz se comportava como partículas, que era o caso de Isaac Newton, né? E outros acreditavam que ela se comportava como onda, certo? Um movimento ondulatório. Então a luz, ela tinha essas duas vertentes aqui, ó. Poderia, né, se comportar como partícula, que era a teoria corpuscular, e o modelo ondulatório, né, defendido por Huygens. Só que com muito tempo isso aí foi comprovado. Que Albert Einstein, certo? Ele comprovou que a luz se comporta como partícula. Recebeu até o seu prêmio Nobel, né? Através do efeito fotoelétrico. Só que com o passar do tempo, Young, ele comprovou que a luz também se comporta como onda, certo? Com um efeito lá de difração. Então, hoje nós sabemos que a luz ela tem um comportamento dual, ok? A luz, dependendo do que você vai experimentar, fazer com ela, ela pode se comportar tanto como onda, como também partícula, ok? Então, sobre a velocidade da luz. Na natureza, certo? A maior velocidade que nós temos vai ser esse valorzinho aqui, ó. 299 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E nós fazemos uma aproximação que vai ser dada pela essa letrinha C de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Você vai ter que acrescentar aqui mais 1000, né? Ou 10 à terceira, que é de quilo, né? Então, a luz se propaga tanto em meios materiais como no vácuo, porque ela é uma onda eletromagnética. Isso nós vamos ver mais na frente. Um exemplo, a onda sonora, ela não se propaga no vácuo, ok? Já as ondas eletromagnéticas se propagam também no vácuo e em meios materiais. Então, partindo adiante, ó, um ano-luz. Ano-luz, talvez você tente associar a tempo, né, devido ao ano, mas não, o ano-luz ele é uma medida, certo? Que através da luz, nós temos aqui, ó, é a distância que a luz percorre em um ano. Isso daqui são usados para distâncias astronômicas, certo? A distância que a luz percorre em um ano é um ano-luz. Ou seja, se você quiser saber a distância daqui para a estrela mais próxima, então você vai fazer a relação com ano-luz. Para a gente não ter que trabalhar com quilômetros ou metros, né? Que é a unidade padrão, metros, né? Nós temos aqui a transformação, ó. Depois, nos exercícios, nós vamos trabalhar essa transformação, regrinha de 3. Um ano-luz é igual a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Ou 9,5 vezes 10 a 15, né? Novamente aqui, ó, acrescentando 10 à terceira, né? Fica 10 a 15 metros, certo? Então, essa é a distância que a luz percorre em um ano. Existem fontes de luz primárias e as fontes de luz secundárias. A fonte de luz primárias, aí, como no exemplo, ó, nós temos aqui, ó, uma lâmpada acesa, nós temos aqui o sol, temos aqui uma vela também acesa. Então, detalhe, porque tem que ser acesa, porque a fonte de luz primária ela tem luz própria, ok? Uma lâmpada apagada, ela vai emitir luz, só que é a luz de algo que venha incidir nela. Se não, se for totalmente no escuro, a gente não consegue enxergar uma lâmpada apagada, ok? Então, fonte de luz primária é aquela que tem luz própria. Fonte de luz secundárias já são aquelas que emitem luz, só que proveniente de outro meio, né? Um exemplo, a Lua, né? A Lua ela consegue iluminar, nós conseguimos enxergar a Lua através da luz do Sol, nós já sabemos disso, né? Então, corpos que emitem luz, não proveniente dele mesmo, mas devido a uma reflexão, são fontes de luz secundárias. Então, vamos aqui para um exemplozinho aqui, através de uma questão da FUVEST. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja,
sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após este evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria o quê? Então o Sol morreu. A gente sabe que a luz do Sol, ela demora cerca de 8 minutos, certo? A luz do Sol para chegar até aqui na Terra. Então se o Sol morresse agora, durante 8 minutos a gente ainda ia conseguir enxergar a luz, né? Vinda dele. Só que depois de 24 horas não. E se você olhasse para o céu, o que você iria ver? O que você iria ver seria somente estrelas, porque as estrelas, elas possuem, né, luz própria, certo? O Sol, ele é a nossa estrela, né, da Via Láctea. Então vamos lá, partindo adiante. Fonte de luz pontuais e fonte de luz extensas. Vamos ver aqui fonte de luz pontuais, certo? Ela pode ser considerada um ponto. Aqui, ó, dependendo da distância onde você estiver, a fonte de luz pontual, ela pode ser considerada um ponto, ou seja, aquela luz está saindo daquele ponto. Já uma fonte de luz extensa, ela vai ter luz emitindo em toda a sua estrutura, certo? O exemplo, o Sol. Outro exemplo, se você tiver uma lâmpada fluorescente, né, você tem luz emitida ali em todo o seu corpo. Já uma fonte de luz pontual poderia ser aquela lâmpada incandescente, né, que ela sai daqui do filamento de uma lâmpada incandescente, não é isso? Partindo adiante, então vimos fonte de luz pontual e fonte de luz extensa. Raio de luz, nós temos a representação de um raio. E esse raio de luz, às vezes, ele é representado por vários raios, certo? Se nós tivermos vários raios, nós já temos agora aí um feixe de luz. Então, o feixe de luz, ele é o conjunto de raios. Meios físicos. Existem os meios físicos transparentes, certo? O meio físico transparente é que a luz, ó, ao incidir nele, ela continua da mesma forma paralela. A luz, ela incide aqui, ó, paralelo, em linha reta, e ao passar por esse meio, ela continua de forma paralela, certo? E quando passa no meio, nós vamos ver mais à frente, ela vai sofrer aqui refração, certo? A mudança de um meio para o outro, com isso também vamos ter mudança na velocidade da luz. Então aqui, ó, ela passou paralelo e seguiu o seu caminho. Exemplos de meios transparentes é a água em pequena proporção, certo? Nós temos também o vidro, ok? O vidro polido, né? São exemplo de meios transparentes. Já o meio translúcido, a luz ela vai incidir paralelo, só que aqui ela já vai sofrer um desvio. Você vai conseguir ver o que está do outro lado, só que você não vê com nitidez igual em um meio transparente, certo? Então, um exemplo aqui, ó, é uma folha. Você colocar uma folha assim, dependendo da folha, né, você vai conseguir ver algo que está do outro lado, mas não com tanta nitidez, né? Uma garrafa com água, você vai ver o que está lá do outro lado também. Um exemplo, quando você, se na sua casa tem um banheiro, aí tem o box lá, e ele for meio que translúcido, né? Você consegue ver que tem alguém ali do outro lado. Se você abrir a porta e tiver alguém tomando banho. Só que você não consegue ver se é homem ou se é mulher, você vê só ali uma sombra que tem alguém, porque ali é um meio translúcido, ok? A luz, ela não passa de forma regular. Meio opaco. Esse meio opaco agora ele vai absorver a luz ela não vai ultrapassar esse meio, né? São exemplos aqui, ó, um muro, certo? Você não consegue ver o que está do outro lado devido ser um meio opaco. Tranquilo? Partindo adiante. Fenômenos ópticos agora, essa parte o Enem ama, certo? Nós vamos ver sobre a cor dos corpos. Seguinte, nós temos as radiações que são conhecidas aqui por Ra, Mi, Lux, G, certo? Que são essas radiações? Ondas de rádio. Esse Mi aqui são as micro-ondas. O I, né? Infravermelho, certo? O L aqui já é de luz visível. O U é de ultravioleta, raios X e os raios gama. Detalhe, pessoal, daqui para cá, a frequência dessas radiações ela vem aumentando. Ou seja, nós temos ondas de rádio,
ondas de radiofrequência, né? Você escuta aquela ondas de radiofrequência, perdão, AM, FM, né? Frequência modular, amplitude modular, que vocês vão ver na aula de ondulatória. Então, ondas de rádio tem frequência, micro-ondas já tem uma frequência maior. O infravermelho, né, quando você tem um laser ali apontando para alguém, você tem ali o uso do infravermelho, o controle remoto, né, também da sua casa é o uso do infravermelho. Depois do infravermelho nós temos a luz visível. E a luz visível aqui, ó, ela está explanada aqui, ó. Nós temos a luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então que você pode decorar assim, ó. E é importante você saber, certo? O VA-VAV, VA-VAV, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Qual é importante você saber e nesta sequência? Porque, como eu falei, a frequência das cores, elas crescem assim. E o comprimento de onda, como eu falei para vocês que a luz também se comporta como onda, ele cresce assim, certo? Então nós vamos ver melhor isso aqui na ondulatória, ok? Comprimento de onda cresce dessa forma aí. Ok, meus queridos? Então nós temos aí as cores, certo? Aí nós temos aqui com maior energia o ultravioleta, né? Nós temos também os raios X e os raios gamas, que são o de maior energia, maior frequência, maior energia, maior poder de penetração na pele, no corpo humano, né? Então, partindo adiante. A cor de uma luz. Existem as cores monocromática, que é apenas de uma cor, certo? E nós temos a policromática, que tem várias cores. Um exemplo, a luz branca, ela, quando ela passa aqui por um prisma, ocorre a dispersão nas cores do arco-íris, né? Que nós temos ali o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então aqui eu tenho, ó, luz monocromática, uma cor, e a luz branca, que é uma luz policromática de várias cores. E o detalhe, se você unir todas essas cores aqui, novamente você vai ter a luz branca. E detalhe para isso aqui, ó, a luz do sol, ela é uma luz branca, certo? Tem gente que acha que a luz do sol ela é amarela, não, a luz do sol ela é uma luz branca, ok? E detalhe, todas essas cores unidas viram a luz branca, mas tem três cores, que é o sistema RGB, que se unirmos também vai dar o branco. E quais são essas cores, né? Que é o red, o green e blue, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. Você, quando mexe com alguma coisa, palhetas de cores, você vai ver lá que tem o RGB, certo? Você usa lá no videogame, montando jogador, as cores do uniforme de qualquer que seja detalhe aí. No seu celular você vai ter o RGB, no seu computador. Então, palheta de cores RGB. Então, quando você quer encontrar outras cores, você faz união entre o verde e o verde e o vermelho, o verde e o azul e o vermelho. E você vai mexendo nas frequências, você vai tendo várias gamas de cores. Combinando as cores, ó. Se nós tivermos aqui uma combinação do vermelho com o azul, nós vamos ter essa corzinha aqui, ó, o magento, né? Cor magenta. Se nós tivermos agora aqui, ó, o verde com o azul, nós vamos ter o ciano, ok? E a união do verde com o vermelho, nós vamos ter o amarelo. E na união das três, vermelho, azul e verde, nós vamos ter a luz branca, como eu já tinha falado, ok? As cores de um corpo. A cor de um corpo é a cor que ele reflete, certo? Se ele refletir o verde, ele vai ser verde. Se ele refletir o vermelho, vai ser vermelho. Então aqui um exemplo, ó. Incidiu a luz branca nesse corpo vermelho. A luz branca ela tem todas as cores. E esse corpo vermelho, o que é que ele faz? Ele absorve todas as luzes, certo? E reflete apenas a vermelha, ok? Ele absorve e reflete o vermelho. O verde, quando incidir luz branca, que tem todas as cores, ele absorve todas e reflete apenas o verde. Por isso você enxerga o verde. Azul, da mesma forma. Incidiu luz branca, ele absorve todas e reflete apenas o azul,
ok? Agora, se fosse individual assim, ó, se incidisse luz vermelha no corpo verde, preste atenção, luz vermelha no corpo verde, não chegou luz verde para ele poder refletir o verde. Se chegou o vermelho, ele vai absorver, certo? E você vai ver apenas preto, você não vai analisar a cor real do objeto. Então você vai dizer que ele é preto, por quê? Porque você está vendo o preto. Deu para entender? Incidiu vermelho no corpo verde, apenas vamos ver preto, certo? Porque ele não vai refletir o vermelho, e muito menos o verde. Se incidir o vermelho no azul, o azul ele vai absorver e a gente vai ver preto, porque ele não vai refletir. Tudo bem? Agora aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui que ele é amarelo. Ele absorveu todas as cores, incidiu luz branca, né? Ele absorveu as cores e refletiu juntamente o vermelho e o verde, porque vermelho com verde vai dar o amarelo. Já a cor magenta, né, aqui, ó, ela vai refletir todas as cores e vai refletir o vermelho mais o azul. E a cor ciano, ela vai absorver todas e refletir o azul e o verde. E quando o objeto ele é branco e incide luz branca, o branco ele reflete todas as cores. Se incidiu luz branca nele, ele vai refletir todas e ele vai ficar branco. Detalhe para o branco. Se incidir luz azul, o branco vai refletir azul. Se incidir luz vermelha, incidiu luz vermelho aqui no corpo branco, o branco ele vai refletir vermelho e o seu olho vai ver vermelho. Ok? Então, o branco ele reflete todas as cores que chegarem nele. Já o preto, ele absorve todas as cores e ele não vai refletir. Então, incidiu a luz branca que tem todas as cores, o preto ele absorve. Ou seja, quando você vai para a praia e você veste uma blusa preta, dificilmente você vai ver alguém de preto, né? Uma blusa preta na praia. Por quê? Porque o preto ele absorve todo o calor. Ele absorve toda a radiação, ele absorve toda a energia e não reflete. O branco, não, ele reflete todas. Então é por isso que o preto ele esquenta muito no sol. Não é ideal que você saia, né? Tem um pessoal que gosta muito de andar de preto, né? Os roqueiros, né? Então eles andam aí no sol, né? E dá tudo certo. Então vamos lá, partindo para frente. Agora aqui, ó, esse corpo ele é vermelho. Incidiu sobre esse corpo vermelho, incidiu luz branca. Se incidiu o branco na luz branca tem o vermelho lá, ó. Incidiu o branco, incidido aqui no vermelho, vai ser refletido apenas o vermelho. E todas as outras cores, elas são absolvidas. Já aqui, ó, se um corpo é branco e chegou luz branca, o branco ele vai refletir todas as cores. Chegou o branco, vai refletir o branco. Já o preto, como eu disse, chegou luz branca, ele vai absorver. E ele não reflete. Exemplo aqui, umas questõezinhas aqui, ó. Um objeto amarelo, que o nosso objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, então só tem luz azul nessa sala, certo? Esse objeto amarelo será visto como? O objeto amarelo só reflete amarelo. Qual foi a luz que chegou? Azul. Então, ele não vai refletir o azul. Ele vai absorver. Então, o que nós vamos ver? A luz, certo? A cor do objeto vai ser preto. Próxima questão. Uma bandeira do Brasil é colocada em um ambiente completamente escuro e iluminada com luz monocromática verde. Agora, então, foi colocado como se fosse numa sala, né? Num local, num ambiente. Agora, a luz que está iluminando é totalmente verde. Nessa situação, ela será vista por uma pessoa de visão normal, nas cores. Qual a cor que você vai ver a bandeira do Brasil? Essa parte verde aqui, iluminada por luz verde, nós vamos ver o quê? Verde. É isso? Chegou nele luz verde, ele tem verde, ele reflete verde. Agora essa parte amarela. Luz verde na amarela. Perceba, é a tinta amarela e está chegando luz verde. Ela absorve e você vai ver preto. Certo?
preto. Nessa parte azul, se chegou luz verde no azul, ele vai absorver, ele não vai refletir, nós vamos ver preto também. Essa parte branca, incidindo luz verde, o branco ele reflete todas. Então nós vamos ver verde. Detalhe, essa questão aí não tinha a bandeira do Brasil. Eu coloquei só para explicar algo para vocês. Teve uma questão que essa questão perguntava sobre o nome Ordem e Progresso. Que cor ficaria? E muitos não sabem que a cor do nome Ordem e Progresso, ela é verde. Certo? Então, se outra questão perguntasse assim, dissesse que foi iluminada por luz azul, você saberia responder qual a cor do nome Ordem e Progresso seria visto? Se fosse com luz azul, a gente iria ver preto. Só que aqui foi iluminada por luz verde. Luz verde, no verde, nós vamos ver verde. Certo? E detalhe, nessa sala aqui, você não vai conseguir ler o nome Ordem e Progresso. Por quê? Porque essa parte branca está verde e o nome que é verde também ficou verde. Então vai ficar essa partezinha aí toda verde. Então, essa faixa aí não vai conseguir ser lida por ninguém, né? Partindo adiante. Última questão dessa primeira parte, ó. Durante a fase final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra, azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Então agora sendo iluminado por luz amarela. Quando a cena for exibida ao público, a bandeira apareceu. Quando a cena foi exibida, qual foi a cor que apareceu? Se a luz amarela incidiu no azul, vai ficar o quê? Preto. É isso? E a luz amarela incidindo no branco, o branco reflete todas, vai ficar amarelo. Se chegou amarelo, ele vai refletir amarelo. Então, nós vamos ver a cor preta e amarela. Item correto, item D. Ok? Vamos para a segunda parte desse conteúdo.